Pastor Sinésio, aqui com vocês, e o Pão Nosso de Cada Dia, edição 2022, tá? Estamos falando sobre os evangelhos, vamos percorrer os evangelhos aí. Estou tratando os evangelhos de uma forma assim aglutinada. Vocês vão perceber que eu vou juntar algumas partes do evangelho em um único texto. Essa é a proposta. Não é uma proposta original, tem alguém que fez isso no passado, um pastor já produziu um material assim. Eu não conhecia, inclusive, esse material, fiquei conhecendo há pouco tempo. Eu estou indo numa linha parecida. Então, estudando os evangelhos aí de maneira diferenciada. Lembrando que esse é um quadro também do meu canal no YouTube, A Palavra Responde. Então, olha só. Vamos lá, qual o tema eu vou comentar hoje com vocês? Antes de falar do tema, lembrando do plano de leitura, que não é o meu esse ano. Eu estou seguindo uma leitura em áudio de um pastor, meu amigo, que está gravando todos os dias. Hoje ele nos mandou Gênesis 17 ao 20. Então, se você quer acompanhar a leitura em áudio, está no meu canal, está nos podcasts também que eu publico. Tem lá a leitura para você ouvir. Hoje foi até legal, gostei muito hoje porque eu estava um pouquinho atarefado, botei no celular, botei o fone de ouvido, fui ajudando aqui em algumas coisas da casa e ouvindo a palavra de Deus. Então, essa é a facilidade, né, de ter isso em áudio. Quero ler com vocês aqui Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 31. Diz assim: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Então, a conversa nossa hoje, o nosso tema hoje é esse, né? O anúncio do nascimento de Jesus. O texto que eu falei de Lucas 1, 26 ao 38. Então, vamos lá. Então, o anúncio do nascimento de Jesus. Vamos falar um pouquinho, algumas informações sobre, e depois eu quero fazer uma aplicação para os nossos dias. Nessa parte 2, nós estamos vendo, né, os primeiros anos da vida de João Batista. Só que não tem como ver os primeiros anos da vida de João Batista sem inserir também o anúncio do nascimento de Cristo. E na realidade é interessante porque somente Lucas vai narrar esses eventos para a gente. Mateus não fala sobre isso, nem Marcos e nem João. Mateus ele vai falar do nascimento de Jesus, mas ele já parte do momento que Maria já está grávida, já está tendo que falar com José. Então José já é alertado em sonhos, então já vai nesse ponto. Lucas retroage a história e nos faz entender o que aconteceu antes de chegar àquele instante. A gente percebe no nascimento de João Batista e no nascimento de Jesus que havia um só propósito, né? Coordenando esse evento. Um só propósito, por quê? Porque tudo estava relacionado à vinda do Messias. João Batista, eu não entrei nesse assunto ontem, vai aparecer mais adiante, mas ele é aquele precursor, o que ia preparar tanto o coração do povo quanto o caminho, né, de Jesus. E quando nós olhamos aqui, existem vários pontos de semelhança entre os dois anúncios, tanto o anúncio do nascimento de João Batista quanto o nascimento de Jesus. E tem verdades espirituais profundas nessa situação que nós podemos aplicar às nossas vidas. Eu peguei aqui 7 pontos de semelhança entre os dois anúncios de nascimento. Vamos lá. Primeiro, ambos foram anunciados pelo ministério angelical. O anjo Gabriel, ele participou de todos os eventos referentes à pessoa de Jesus Cristo. Isso inclusive do Velho Testamento. Lá no livro de Daniel, quando o profeta tem a visão das 70 semanas, as visões que implicam na manifestação do Messias, do ungido, é Gabriel que participa das visões, em mais de uma oportunidade. Depois ele vem também participando do Novo Testamento. Tá? Então esse é o primeiro ponto de semelhança entre o anúncio dos dois nascimentos, tanto de João quanto de Cristo.
Segundo ponto, o temor de Zacarias e de Maria diante da manifestação divina. Os dois ficaram com medo. Maria não é explícita no que na reação dela, mas o anjo diz, né? Não tenha medo. Ou seja, então ela teve uma reação de temor, de perturbação diante da manifestação do anjo. O porquê disso eu falei na reflexão de ontem. Então dá uma olhadinha na reflexão número 5, no anúncio de João Batista, lá eu comentei porque os judeus, os israelitas, tinham essa reação de medo diante das manifestações angelicais. Terceiro ponto, ambos os casais, Zacarias e Isabel, José e Maria, eram justos, eram tementes a Deus. E no dia de ontem eu comentei que se nós queremos fazer parte de um projeto divino, de fazer a vontade de Deus, ser instrumento de Deus, nós temos que ter uma vida que agrade a Deus, né? Caso contrário, não acontece. 4, e aqui tem um ponto que quero que você preste muita atenção. Ambas as mulheres eram estéreis a seu modo. Tanto Isabel quanto Maria, elas eram estéreis. Como assim? Já já eu vou voltar a esse tópico, porque eu vou falar sobre a esterilidade de Maria. Você vai entender o que eu quero dizer. Esse é o ponto 4. Ponto 5. As duas situações, tanto a de Maria quanto a de Isabel, exigiam uma intervenção sobrenatural. Sem um toque de Deus naquela situação, não haveria gravidez, nem num caso e nem no outro. O item 6 aqui, a postura inicial de Zacarias e de José. Zacarias, nós vimos ontem, ele manifesta ali incredulidade diante da declaração do anjo. E por isso ele fica mudo durante todo o tempo de gestação de Isabel. O José também teve uma reação negativa, porque no momento que ele sabe que Maria está grávida, e certamente Maria deve ter contado para ele todo o processo que tinha ocorrido com ela, o que ele pensa? Em sair, né? Ainda que ele fizesse isso de uma maneira a não prejudicar Maria, não levá-la para uma situação mais séria, que seria até de apedrejamento, mas ele pretendia sair, fugir da situação. Então, Zacarias e José têm uma reação, assim, em princípio negativa, e depois eles se alinham com o propósito de Deus. E o item 7 é a postura de Maria e Isabel, diferente, né, dos dois homens. Tanto Maria, ela questiona o anjo, sim, como Zacarias ela questiona. Como Abraão questionou lá quando Deus faz a promessa do filho para ele. Mas o questionamento não é aquela questão de dúvida, é de querer entender. Espera aí, eu vou ficar grávida? Como? Né? Eu nem casado eu sou. Como é que isso vai acontecer? Né? Ela era uma virgem, como diz o texto, e nós sabemos muito bem. No caso de Isabel, a gente vê a postura dela de sendo diferente, até depois, quando Maria visita Isabel lá na região montanhosa de Judá, a gente vai falar sobre isso na reflexão de segunda-feira. Lembrando, né, que nós não temos reflexão sábado e domingo, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ver na segunda. Então, a reação de Isabel é diferente. Ela já saúda Maria como a mãe do Messias, reconhecendo que aquele bebê que estava ali era o Salvador. Então, tem postura diferente dos homens e postura diferente das mulheres. Então, esses pontos de convergência aqui que se alinham um com o outro. Mas eu falei, né, da esterilidade de Maria e posso ter assustado muita gente aí. Calma, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Maria, em condições normais, ela não seria capaz de gerar o Cordeiro de Deus. Por que Maria não seria capaz de gerar a Jesus Cristo? Falando das condições normais. Porque o Salvador, ele precisava ser um Cordeiro santo, imaculado e perfeito. Maria, como descendente de Adão, se ela tivesse um relacionamento normal para gerar esse filho, ele seria a imagem e semelhança de Adão, portanto, portador da natureza caída. E, evidentemente, isso não satisfaria a condição do Messias. A concepção natural, portanto, era a única forma dela gerar a Jesus Cristo. Perdão, a concepção é sobrenatural, até errei a palavrinha aqui. Então, somente uma coisa sobrenatural levaria ela a ter um filho que atendesse os padrões necessários para o Cristo, para o ungido de Deus.
Dessa forma, o Messias teria o DNA humano, né? Seria carne, mas, né, destituído da natureza do pecado, ter a natureza divina, santa, imaculada e pura. Eu gosto de falar sobre essa necessidade da virgindade de Maria, usando duas situações. Uma situação é um pensamento filosófico. E a outra situação é a lei da redenção que aparece no livro de Deuteronômio. Falando do plano filosófico, desse conceito filosófico sobre a questão da ofensa. Você sabia que existe um pensamento aí que é possível medir o tamanho da ofensa de uma pessoa? Se essa ofensa é mais grave ou menos grave? Como assim? Ora, esse pensamento não é meu, ele é antigo, inclusive. Falam que uma ofensa ela é medida pelo tamanho do caráter do ofendido. Percebe? Então, a ofensa está relacionada com o caráter daquele que é ofendido. Então, vamos pensar da seguinte forma para você entender. O sujeito A ofende o sujeito B. Como? Ele fala que é um ladrão, né? Ele é um corrupto e coisa dessa natureza. Só que o sujeito B é ladrão e é corrupto. Então, a ofensa desse contra esse existiu? Existiu, porque ninguém tem o direito de ofender um outro, né, se levantar contra o outro, ainda que esteja errado. Não é papel nosso o papel de juiz. Então, existiu a ofensa. Agora, era verdade? Sim. Então, a ofensa aqui ela é grave, mas ela tem um padrão. Agora, vamos imaginar que essa ofensa seja dirigida do A para o C. E o C é uma pessoa íntegra, uma pessoa ilibada. E ele dirige a mesma acusação. Você é um ladrão, você é um corrupto, né? Desonesto. Mas essa pessoa tem toda a prova que ela não é. Ela é um exemplo da sociedade. Então, a ofensa aqui é gravíssima. Por quê? É uma calúnia. Ela não encontra eco do outro lado, como encontrou eco no caso B. Então, é assim que os filósofos falavam, alguns falavam que a ofensa é medida pelo caráter do ofendido. Guarda bem esse conceito. Uma ofensa se mede pelo tamanho do caráter do ofendido. Agora, quando o homem pecou contra Deus lá no Éden, então ele ofendeu a Deus. É a ofensa contra o Senhor. Aí eu pergunto, se o tamanho de uma ofensa é medida pelo tamanho do caráter do ofendido, qual o tamanho da ofensa do homem ao pecar contra Deus? Bom, você deve ter imaginado que Deus tem um caráter imensurável, Deus é eterno, Deus é puro, né? Santidade plena. Então, qual é o tamanho da ofensa do homem? É imensa. A ofensa do homem é do mesmo tamanho da santidade divina. Olha o tamanho do pecado do homem. E como é que se resolve esta ofensa? Esse nível de problema? Muito bem, aí vamos à lei da redenção. Tá? Deixa um pouquinho esse conceito aqui e vamos para a lei da redenção. Deuteronômio determina que a lei da redenção, ou seja, quando um judeu se vendia como escravo para outro, como servo para outro, sob N condições, situação que aparece no livro de Ruth de maneira muito clara. Então, Noemi, ela vai ter que passar por um processo de redenção envolvendo Boaz. E vai ser resgatada dessa condição de ter perdido seus bens e restaurada a sua condição de dona das suas terras e coisa dessa natureza. Como é que funcionava a lei da redenção? 3 tópicos. Tem um cachorro participando hoje, tá? Primeiro, o Redentor, o Boaz, tinha que ser parente de Noemi. Esse é o primeiro ponto. Então, o Redentor tinha que ser parente. Segundo ponto, o Redentor tinha que ter recursos para restaurar a propriedade de quem seria redimido. Parente que tem recursos. E terceiro ponto, o Redentor tinha que fazer isso de livre e espontânea vontade. Ele não podia ser pressionado a tomar essa atitude de redimir. Então, Redentor, primeiro, parente. Segundo, tem que ter os recursos para pagar o resgate dos bens envolvidos. E terceiro, tem que fazer isso de boa vontade. Tudo que Boaz atendia em relação a Noemi no livro de Ruth. Por isso ele pode redimir, né, Ruth da situação dela. E o que isso tem a ver com a redenção? Ora, o homem, vamos voltar à questão da ofensa, o homem ofendeu a Deus.
Então, o homem tem uma dívida enorme com Deus. E como é que vai pagar essa dívida? Ele precisaria de alguém com um caráter igual ao caráter de Deus para redimir o homem. Então ele precisa de um homem, porque tem que ser parente, a redenção estabelece isso. Para redimir o homem tem que ser um homem. Segundo, tem que ser um homem que tenha um caráter que se equipare ao caráter de Deus, santidade de Deus. Terceiro, tem que fazer isso de boa vontade. Aí entra a necessidade da concepção virginal de Maria pelo Espírito Santo. Por quê? Primeiro, ele vai gerar um homem, né? O Messias. Lá no livro de Hebreus, capítulo 2, fala que ele participou das mesmas coisas que nós, participou da carne e do sangue. Paulo fala isso em Romanos 8, do 1 ao 4, a mesma situação. Então, o verbo, né, encarna. Então, é o Deus homem. Então, ele é um homem, né, ou seja, parente nosso, mas ele também tem a natureza divina. Ele foi concebido de uma forma sobrenatural. Então, ele tem o mesmo caráter de Deus. Pode falar com Deus frente a frente. E terceiro, ele fez isso porque ele quis, né? Jesus fala em João: eu dou a minha vida para tornar a retomá-la. Então, a concepção virginal foi necessária por isso, para que houvesse alguém que pudesse pagar o preço pela ofensa do homem. Tá? Então, só falando um pouquinho aqui do nascimento. Por que Maria ela era estéril? Estéril nesse sentido, que sozinha ela não ia conseguir gerar, com meios comuns ela não ia gerar um Salvador nunca. Precisava de uma intervenção sobrenatural ali. O ventre dela, humanamente falando, estava ok, mas espiritualmente falando não poderia gerar alguém que pudesse redimir o ser humano. Sendo bem simples aqui, bem sucinto nessas explicações, tá, pessoal? Agora, o que nós podemos aplicar, né, dessa informação toda? Como aplicar isso para as nossas vidas hoje? Primeiro, a vida espiritual não pode ser gerada pelo natural. Tá? Não tem como nesse processo. Nós não podemos gerar em nós uma vida espiritual. Nós não temos como gerar em nossos corações, né, a Jesus Cristo. Isso é uma obra do Espírito Santo. Nem nos nossos, nem no de ninguém. Quem faz isso é o Espírito de Deus. Paulo fala lá em Gálatas 4,19, né? Meus filhinhos, porque sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador, alguém aceita Jesus, esse Jesus vai começar a ser formado dentro dessa pessoa. Obra do Espírito, uma obra que vai terminar só na manifestação de Cristo lá no final. O Paulo fala aos Filipenses, né? Aquele que começou em vós a boa obra, a completará até o dia de Cristo. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Dá até um gancho aqui na escatologia. É por isso que eu sou contra aquela cachorrinho voltando. É por isso que eu sou contra aquele pensamento que fala que o Espírito Santo será tirado da terra após a grande tribulação. Ora, sem Espírito Santo não tem convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Se tem salvação durante a grande tribulação, e nós sabemos que tem, no mínimo, do remanescente judaico, então tem que ter o Espírito Santo presente aqui. Então eu sou contra esse conceito, por causa dessa situação que eu estou falando. A partir da concepção de Cristo dentro de nós, nós temos a mesma obrigação de Maria. Nutri-lo e mantê-lo dentro dos nossos corações aqui até o momento de apresentá-lo ao mundo. Nós passamos por um processo de maturação. Então, essa é a aplicação que eu faço aqui. Nossa vida espiritual ela é gerada somente por meio do Espírito Santo. Maria não podia gerar um Salvador. Nós não podemos gerar um Salvador em nossas vidas aqui. Nós dependemos do Espírito da mesma forma. Tá? Então, essa é a nossa meditação aqui, simples, rápida, para o dia de hoje. Eu espero aí que te faça pensar. No mínimo, te faça pensar e discutir algumas coisas sobre essa questão. Então, hoje falando sobre o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Certo, pessoal? Então, fechando aqui nossas considerações, terminando, vamos ao nosso momento de oração. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus,
Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por este momento, eu te agradeço pelos irmãos que participaram conosco aqui dessa live, falando sobre os evangelhos, Deus. Hoje vimos aqui sobre o anúncio do teu nascimento. Um anúncio tão importante, Pai, de aquilo que veio mudar a nossa vida, mudar a nossa realidade. Ó Senhor Deus, que esse Cristo possa ser gerado pelo Espírito Santo nos corações de todos os brasileiros, no seio desta nação, Senhor. Pai eterno, que caia por terra todo o principado de corrupção, da imoralidade, da maldade, do engano, da cegueira espiritual. Deus, quebra toda resistência contra ti. Restaura os corações dos teus filhos, restaura o coração daqueles que, servindo a ti, Pai, estão enfrentando dificuldades, estão afastados da tua presença. Enche a vida dos teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa os pastores, os líderes, os membros. Derrama, Pai, da tua graça, da sabedoria, entendimento, para que cada um seja instrumento do Senhor no seio desta nação. Pai amado, oro por todos os que estão enfermos, destacando aqui o José Roberto de Santa Catarina, o Vitor que foi passado aqui pela Patrícia, o meu irmão Edson e minha cunhada Célia, Pai, estão enfrentando problemas com a gripe, meu Deus. Todos os que estão enfermos agora, Pai, acamados em hospitais, nas suas casas, eu repreendo todo o mal e declaro a saúde do Senhor sobre eles em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida financeira também, aqueles que estão precisando de uma porta de trabalho, aqueles que estão precisando, Senhor, de um crescimento profissional, do desenvolvimento dos seus negócios, dos seus projetos. Abre as janelas do céu sobre eles, Senhor, em nome de Jesus. Pai, guarda os missionários, meu Deus, onde eles estiverem. Principalmente oro para aqueles que estão em países que são perigosos, que oferecem risco às suas vidas, às suas famílias, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Terminando aqui, então, as nossas orações. Para amanhã, que temos para amanhã da nossa... Amanhã não, perdão. Segunda-feira. Sábado e domingo não temos reflexões. Então, para amanhã tem leitura. Se você quiser acompanhar a leitura, Gênesis 21 a 24, tá? Estará no canal. Para segunda-feira, retomamos Evangelhos com o item 6. Vamos falar do encontro entre Maria e Isabel. Lucas 1, 39 ao 45. Certo? Deus abençoe a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Não esquece, quer leitura? Canal tem. Acesse a palavra Responde e continua com a leitura normalmente. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.